Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer honrosamente o convite feito pela doutora Júlia Castelli, doutor Marco, doutor Calassari, pelo importante momento, por essa oportunidade de poder passar um pouco conhecimento que nós temos acerca dessa questão tão intrigante de segurança pública. Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Uma manchete de jornal que eu li ocasionalmente hoje. Entre 1994 e 2009, o número de presídios cresceu 250%, enquanto o número de escolas caiu para 20%. Dados do UOL, baseado no IPE, Instituto de Pesquisas Ciências Econômicas Aplicadas. Vejam bem, senhores, se o número de presídios subiu 250%, é sinal que algo está muito errado. Se o número de escolas teve uma redução de 20%, é óbvio que a consequência prática é o aumento da criminalidade. Então, serão medidas paliativas, redução da maioridade penal, penas mais severas, aumentar o número de crimes hediondos, que vai resolver a nossa segurança. São apenas medidas paliativas. Tudo isso vem do berço. É a falta de estruturação que ocorre por parte dos nossos gerentes. Quando eu falo gerente, eu falo governadores, falo presidente, independentemente de partido. Não adianta triplicar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público. Não adianta. Não vai resolver. O doutor Cláudio agora fez um comentário que eu achei muito interessante e já veio até pensar nessa sala de aula. Se nós triplicarmos o número do efetivo da PM, será que isso vai resolver? Eu garanto que não, pois simplesmente todas as pessoas que estiverem presas não terão lugar onde ficar. Os senhores terem uma ideia, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal convocou uma audiência pública, felizmente também, para o dia 27 e para o dia 28 de maio. E qual é o tema? A possibilidade ampla e constitucional da liberação de aproximadamente 30 mil presos do regime semiaberto para plena liberdade. E por que isso? Pasmem os senhores, porque não há vagas no regime semiaberto. Quando eu quando eu fiz esse introito, eu disse que aumentou em 250%. E mesmo assim não há vagas. E o que vai acontecer? Constitucionalmente, eu tenho quase certeza, pelo que eu conheço do professor Gilmar Mendes, que esses 30 mil presos serão liberados. Eu não sei o que a doutora Márcia, qual é a opinião dela, não sei qual é a opinião de outros juízes, não sei se isso, do ponto de vista social, é bom ou não, mas do campo de vista jurídico, o Estado tem que ser responsabilizado pela sua missão. E aquele detento que teria direito do regime fechado para o regime aberto, para o regime semiaberto, se não há vaga, a tendência do Poder Judiciário, como dizem as populações incultas, é soltar presos, é soltar bandidos. E o ministro Gilmar Mendes fez o quê? Simplesmente convocou uma audiência pública, que eu acredito que a partir da semana que vem já vai sair na grande mídia. Quando eu falo grande mídia, não é jornal. Poucas pessoas têm acesso a jornal. Eu falo em televisão, em horário nobre, das grandes emissoras. O ministro Gilmar Mendes simplesmente ele não quer deixar a batata assar na mão dele. E com razão. Porque vão falar o quê? Polícia prende e juiz solta. Eu não digo que juiz solta ou também que advogado solta. Não, isso não é verdade. Cumpre-se apenas a lei. Se o juiz não comete, não atua de acordo com a lei, ele comete delito de prevaricação. Então o juiz não solta o que quer. Não sei se a lei é falha, não sei se a lei deixa de ser falha, mas a nossa estruturação é pífia. Eu ouso dizer aos senhores que nós, via de regra, somos incompetentes para gerenciar a segurança pública. Mas eu não falo da Polícia Militar, eu não falo do Ministério Público. Eu falo lá em cima. Eu falo em governos em nível estadual, eu falo em governo em nível federal. Não há dinheiro, não há verba. Como que não há verba? Nós somos um dos maiores, depois da França, pagadores de impostos no mundo. Como que não há verbas? Eu gosto muito de futebol. Mas construir estádios de futebol para abrigar Copa do Mundo, centros olímpicos para as Olimpíadas que vão ocorrer no Brasil. Não temos creches, não temos escolas. Como podemos falar em segurança pública? Nós precisamos de espaços de lazer.
para que aquela criança tenha onde ficar. Nós precisamos de um ensino integral. Não é ensino das 8 ao meio-dia. É integral, com merenda, com almoço, com recreio, com professores dignamente remunerados. Isso é o que nós precisamos. Agora, essas medidas todas são paliativas. Prende, 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 prende. E o que vai acontecer? Não temos presídios. 30 mil, marquem os senhores, 30 mil presos serão soltos. O STF tem que cumprir a Constituição. E não adianta depois políticos fazerem um discurso jogando a culpa no Poder Judiciário, como se o Poder Judiciário fosse responsável por essa mazela. Se há um poder responsável ou irresponsável por isso, é aqueles funcionários públicos que nós pagamos, mas que não nos dão a contraprestação. E depois, obviamente, em papos de boteco, em rodas sociais, nós temos a predisposição de culpar a polícia. Aumente o efetivo, triplique o número de efetivo policial aqui em Londrina. Vai aumentar o número de prisões? Sim. Temos práticas, acredito que sim, né? Mas o que vai acontecer? Eu vou colocar onde essas pessoas? Onde? O juiz simplesmente vai soltar. E o juiz deve fazer isso. Não sei se é felizmente, eu não sei se é felizmente. Esse caso que eu estou narrando aos senhores aconteceu no Rio Grande do Sul. Um preso foi condenado a 5 anos e 8 meses de reclusão. E o juiz de primeira instância condenou ao regime semiaberto. Como não havia vaga, continuou fechado, por incrível que pareça. A Defensoria Pública recorreu, foi ao TJ do Rio Grande do Sul que determinou a soltura do preso para o regime. O Ministério Público inconformado impetrou um recurso extraordinário, chegou ao Colégio Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes determinou de imediato a repercussão geral, ou seja, o poder vinculativo às outras instâncias judiciais. Vai ser julgado esse IAE, e até o final do ano nós temos mais 30 mil presos que têm o direito de progredirem de regime. Muitos presos são condenados ao regime semiaberto e não há onde colocá-los. Infelizmente, a nossa realidade é essa, senhores. Não adianta mudar a idade, 14, 16 anos, não vai resolver. Vai apenas encher ainda mais os presídios. Então vamos construir presídios, vamos privatizar, como em Minas Gerais. É a solução? A solução, repito, é a médio e a longo prazo. Coisa para 15 a 20 anos. Se nós não pensarmos no futuro, não poderemos pensar nem no presente. Então, infelizmente, é essa a situação que nós estamos. E a tendência, infelizmente, é piorar, a não ser que nós cobremos, como estamos cobrando aqui. Isso, ao final, será feito um relatório, será feito um estudo, e será levado às autoridades competentes, ou incompetentes. Porque nós pagamos nossos impostos. Nós trabalhamos arduamente. E não é justo que nós tenhamos a sensação de insegurança, que nós sejamos roubados ou furtados, ou eventualmente mortos. Há um processo de drogadização por ineficiência estatal. Construa parques, centro de lazer, escola e ensino público. Integral. O traficante não vai ter acesso. E como a doutora juíza, a doutora Márcia disse, 90% dos casos envolve drogas. Não é tão difícil, não. É complicado, mas não é impossível a gente resolver a longo prazo. E, infelizmente, esse processo continua. O doutor Cláudio, agora há pouco, falou que há 25 anos atrás participou de uma reunião na CIL e o assunto era o mesmo. Superpopulação carcerária, e hoje aumentou. Vamos construir mais presídios? Mais 250%? Vai resolver? Sim, vai resolver o problema de quem? Infelizmente, esse é o retrato do nosso Brasil, o Brasil da Copa do Mundo. Do descaso, do descalabro, e jogamos a responsabilidade para o Supremo. Discurso
O Poder Judiciário soltou. Onde esse ministro está com a cabeça? Onde aquele juiz está com a cabeça de soltar o preso? Mas só porque não tinha vaga? Só porque não tinha vaga? Então que mude a lei. Que faça uma nova lei. Que altere, faça-se uma nova Constituição. Eu não disse emenda constitucional, eu disse faça-se uma nova Constituição. Errada ou não, vamos cumpri-la. Nada mais razoável. O que não podemos é tornar em estado de exceção, igual em 1968, através do AI-5, onde foram suspensos os direitos e garantias individuais. Isso não, isso é um retrocesso. Não podemos permitir que isso ocorra. Temos que lutar pelos nossos direitos. O poder público não nos faz favor algum. Eles são obrigados a nos respeitar, principalmente pois são funcionários públicos, são funcionários nossos, nós os pagamos. Temos que exigir. Em campanha política é abraço, são promessas, alaridos. Depois, o mero esquecimento. Mas o problema é que nós olvidamos de cobrar as autoridades. Ficamos satisfeitos com esmolas. Esquecemos das audiências públicas. Louvável ato que está ocorrendo. E tem certeza que não vai acontecer como uma fábula grega, que Monteiro Lobato resumiu em fábulas, um livrinho dele que eu li já faz um pouco tempo. Assembleia dos Ratos, é mais ou menos assim. Os ratos estavam preocupados, pois a dona da casa havia colocado um gato. E eles não poderiam comer mais aquele queijo, pois ao saírem da ratoeira, o que iria acontecer? O gato pegaria e comeria todos os ratos. Fizeram uma reunião e decidiram, vamos colocar um guiso no gato. A Assembleia, todos de pé, aplaudiram a palavra do presidente. O último ratinho lá do fundo, o último ratinho disse, senhor presidente, quem é que vai colocar o guiso no gato? Quem é que vai colocar o guiso no gato? E eu tenho certeza que todos nós aqui colocaremos o guiso no gato e cobraremos das autoridades públicas constituídas o nosso direito. É o que eu tenho a falar. Muito bom.